Fala, tropa concurseira, professor Igor Andrade. Hoje nós vamos aprender um pouquinho da história de Sergipe, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o processo de ocupação e povoamento do território sergipano. Então vem comigo para essa aula aqui, conhecer um pouquinho da história do nosso estado, conhecimento sobre o estado de Sergipe. Vou passar aqui para vocês o processo de ocupação e povoamento. Gente, mas antes de falar sobre o processo de ocupação e povoamento de Sergipe, é muito interessante que a gente compreenda isso daqui. É muito importante que a gente entenda que a história de Sergipe e a história do Brasil, elas meio que se confundem. Aquela história do Brasil que você vê lá no seu livro didático, no fundamental, no ensino médio, ela é muito semelhante a esse processo que vai acontecer aqui no estado de Sergipe, né? Elas se confundem. Porque o descobrimento, todo mundo sabe, foi em 1500, né? Eles chegaram aqui no Brasil em 1500, os portugueses. Mas chegaram aqui em Sergipe em 1501, com a expedição exploradora de Gaspar Lemos. Só que logo depois eles vão embora. Os portugueses eles não ficam por muito tempo aqui no Brasil, né? Pedro Álvares Cabral não fica mais do que uma semana aqui, né? E ele vai embora, vai lá, caminho das Índias, que era o que ele realmente estava procurando. E por que isso vai acontecer? Isso acontece porque eles não vão achar metais preciosos, não vão encontrar nenhum produto de valor comercial na Europa, nada que chame muito interesse a não ser o pau-brasil. Mas que não valia muito a pena ficar aqui por isso, eles estavam procurando as especiarias da Índia, né? Então eles seguem. Esse processo de abandono, né, do território pelos portugueses vai dar abertura para que nações estrangeiras, outras nações que não respeitavam um acordo que existia lá entre a Igreja Católica e Portugal e Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas, que definia que todas essas terras descobertas eram pertencentes à Espanha ou a Portugal, Inglaterra, França, Holanda, não respeitavam, eles falavam, oxente, e foi Adão, foi Adão que escreveu isso aí, deu essas terras? Não, essa terra é de quem for lá. E os franceses fizeram isso. Em 1514, eles vieram aqui no Brasil para piratear o pau-brasil. Eles deram muita importância ao pau-brasil, coisa que os portugueses não fizeram muito. Então, a história de Sergipe vai retratar exatamente esse conflito entre os portugueses tentando deter os piratas franceses e essa relação dos franceses com os povos nativos, com os povos originários aqui no estado, que eram hoje que a gente conhece como os indígenas, né? E a gente sabe que as capitanias hereditárias, o povoamento do Brasil, vai acontecer exatamente para coibir essa pirataria no nosso território. Os portugueses eles mandavam expedições para vistoriar a costa brasileira. Agora imagine, hoje, na nossa época, com toda a tecnologia, satélite, é difícil de se encontrar um barco no litoral brasileiro? Imagina naquela época, com barcos a velas, para você encontrar um navio francês que estava roubando o pau-brasil, era praticamente impossível. Os corsários até tentavam, mas era muito difícil. O rei de Portugal, então, teve a brilhante ideia de povoar o Brasil. Vou povoar, vou dividir em lotes de terras, vou entregar a algumas pessoas de minha confiança e eles vão habitar, povoar essa terra aí. Seriam as capitanias hereditárias, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse processo de colonização, de povoamento e ocupação do Brasil, especificamente aqui em Sergipe, né? Aprender sobre a conquista e ocupação do território sergipano. E essa conquista e essa ocupação, ela vai gerar muito interesse para os senhores de engenho e criadores de gado que vão vir junto com esses capitões donatários aí, nesse processo de ocupação e colonização do nosso território, né? Então, gente, processo de ocupação e povoamento do território sergipano. Olha só, Sergipe vai ser um ponto estratégico, um ponto muito importante para esses colonizadores, para esses capitães donatários. Falar um pouquinho aqui da história de Sergipe, da história da colonização antes de dar prosseguimento aqui com o nosso slide. A gente sabe muito bem que dessas capitanias hereditárias, apenas duas prosperaram. A ideia das capitanias hereditárias foi um tremendo fracasso, não deu certo, né? Não deu certo por quê? Portugal, muito distante do Brasil, então imagine, você tinha aqui um capitão donatário, ele estava começando a plantação de cana dele aqui, e aí índios hostis atacavam.
Ele mandava uma carta de barco para a Europa, para que o rei português recebesse essa carta, mandasse uma tropa para combater esses índios aqui. Daqui que essa tropa portuguesa chegasse, já tinha acabado toda a fazenda, todo o engenho, tinha sido tudo destruído. Então não deu certo, fracassou. Só a capitania de Pernambuco e São Vicente que prosperou. E a capital aqui, né, que eles vão declarar como capital, Salvador. A região do Recôncavo Baiano também vai sim conseguir produzir cana-de-açúcar. E é exatamente sobre essa região que a gente vai destacar aqui, a região de Pernambuco e Bahia. Como as capitanias hereditárias não deram certo, foi implementado o governo geral, né? O rei de Portugal enviou pessoas de sua confiança para ter aqui o ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor e o governador-geral, que representava o rei aqui no Brasil, né? E Salvador foi escolhida como a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, isso aí vocês já sabem. Então, como a gente sabe, as únicas capitanias hereditárias que prosperaram foram Pernambuco e São Vicente, né? Só que dentro dessa falha que foi as capitanias hereditárias, né? Porque só prosperou duas de tantas que ele dividiu aqui, apenas essas duas prosperaram, foi um fracasso. Então vai vir para cá, para o Brasil, o governador-geral, a mando do rei. Esse governador-geral vai representar o rei aqui no Brasil. Junto com eles, o ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor, né? Então vai ter uma implementação do Estado português aqui no Brasil. E aí sim vai desenvolver esse processo de colonização, de povoamento, de ocupação. Sabemos que Pernambuco prosperava bastante. A cana-de-açúcar deu certo lá em Pernambuco. E Salvador foi escolhido para ser a capital do Brasil durante esse período do governo geral, né? Então, Salvador a capital, Pernambuco prosperando economicamente com a cana-de-açúcar e Sergipe aqui entre Bahia e Pernambuco, né? Sergipe vai ser um ponto estratégico muito importante dentro desse processo de povoamento e ocupação do Brasil. Por quê? Bahia, o recôncavo baiano, né? A gente vai ter aqui alguns criadores de gado, e esses criadores de gado eram importantes porque o gado era a força motriz do engenho, era o gado que empurrava lá o engenho para moer a cana. Então era necessário ter a cana-de-açúcar, como também era necessário ter o gado para moer essa cana lá, moer o engenho, era a força motriz desse engenho. Só que o gado que era criado aqui na Bahia, na região do Recôncavo Baiano, que precisava ser levado para Pernambuco, esse trajeto era um trajeto muito perigoso, porque Sergipe era uma área hostil, era um território não pacificado. Eu falei lá na outra aula para vocês, o projeto jesuíta, o projeto colonizador não deu certo aqui. Os índios não aceitavam a catequese aqui em Sergipe. Então todo português que passava aí era atacado. Toda a trilha que ligava a Bahia a Pernambuco era uma trilha hostil, então o gado era morto, né? Os fazendeiros eram atacados, fazendas atacadas e a resistência indígena aqui em Sergipe era muito forte, devido à unidade familiar. As 26 tribos tupinambás que tinham aqui nessa região eram unidas, né, sobre a liderança aí do cacique Serigi, que deu muito trabalho, né, para esses portugueses que estavam tentando estabelecer esse comércio. Então a ocupação portuguesa de Sergipe em 1590, ela foi sangrenta, demorada e demorou quase um século para acontecer. Porque foi um conflito, uma guerra, que eles vão chamar de guerra justa, que é essa guerra do colonizador contra o indígena. Em Sergipe, haviam várias aldeias indígenas hostis aos portugueses, e com isso ocorriam frequentes conflitos entre colonos e indígenas, né? Eles eram amigos aqui, ó, os índios, dos franceses, mas dos portugueses, ó, não. Então era necessário a conquista e a pacificação do território sergipano, era necessário a pacificação desse território, porque Sergipe era um entreposto comercial, era um ponto estratégico que precisava aqui ser ocupado, pacificado, para que esse gado pudesse ser levado da Bahia até Sergipe, né? Então esse entreposto comercial entre Bahia e Sergipe era o território sergipano, só que era um território hostil. Por isso, a famigerada frase Sergipe é o quintal da Bahia, Sergipe é uma fazenda da Bahia,
Porque sim, depois de conquistado, esse território ele serviu de um território de ocupação para a pecuária. A gente vai detalhar aqui no decorrer da aula. Vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre esse período pré-colonial, né? O período antes da colonização, só para a gente se situar um pouquinho. A princípio, Portugal não tinha interesse em estabelecer essa ocupação permanente no Brasil. Por quê? Porque eles não haviam encontrado metais preciosos e a única mercadoria que tinha certo valor para os portugueses era o pau-brasil. Beleza? Então vamos lá, não foi encontrado nenhuma mercadoria de valor comercial a não ser o pau-brasil. O que é que eles fizeram, os portugueses, durante esse período pré-colonial de 1500 a 1530? Feitorias, que eram armazéns que ficavam no litoral, né? Que serviam ali para colocar o pau-brasil retirado, para quando as expedições elas vinham para cá para pegar esse pau-brasil, eram colocadas lá nos barcos. O pau-brasil e o escambo, que era essa troca de mercadorias com os índios. Era uma forma de comércio, só que sem valor monetário. Os portugueses eles traziam aqui metal, espelhos e os índios entregavam o pau-brasil para eles, lá cortadinho. A presença francesa em Sergipe. Dentro dessa questão do pau-brasil e do escambo, aqui em Sergipe, essa troca, essa relação índio-europeu vai acontecer com os franceses, com os piratas franceses, que vão chegar aqui ó, em 1504, beleza? Eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, os franceses, né? Não reconhecem o Tratado de Tordesilhas, por isso eles começam a vir fazer essa pirataria aqui no estado de Sergipe, certo? E o interesse deles no pau-brasil, por isso que eles saíam da França para cá. Uma aliança com os indígenas da tribo Tupinambá. Os franceses não estavam interessados em ocupar, em povoar nesse momento. Eles estavam interessados em desenvolver o comércio do pau-brasil para a indústria têxtil, né? O pau-brasil ele era muito importante, o nome Brasil vem de brasa. Quando você botava na prensa, que você extraía ali do pau-brasil uma tinta de cor avermelhada, que lembrava a cor de brasa do fogo, por isso Brasil, essa tinta ela era usada pelos franceses na produção têxtil lá na França. Então, por isso, os franceses tinham muito interesse no pau-brasil aqui, principalmente na região de Sergipe. Então, por essa pirataria de franceses aqui em Sergipe, principalmente aqui, foi que o rei de Portugal, ele decidiu fazer as capitanias hereditárias, certo? Agora, como eu já falei para vocês, eu vou repetir, foi um processo que fracassou. Não deu certo as capitanias hereditárias, pois somente duas capitanias obtiveram sucesso, Pernambuco e São Vicente. Sergipe fazia parte da capitania da Bahia, que possuía geograficamente um ponto estratégico. Sergipe era esse ponto estratégico, pois ligava o Recôncavo Baiano a Pernambuco. As terras de Sergipe correspondiam às terras do Rio Real e até o Rio São Francisco. Essas terras elas eram propícias para a pastagem de gado, já que o gado era criado de forma extensiva, precisava de um espaço muito grande, né, de latifúndios para a criação de gado. Então Sergipe era o local ideal para a criação desses gados que iriam fornecer, que seria uma força motriz do engenho, né? O donatário português que recebeu a Carta da Capitania da Bahia era Francisco Pereira Coutinho, mas esse sequer saiu de Portugal. Ele nunca chegou a pisar aqui na capitania, ele nunca chegou à Bahia nem a Sergipe. Esses indígenas que estavam habitando aqui, que são os tupinambás, né, formavam um núcleo de aldeias e boa parte deles eram de aldeias familiares, o que justificava a união e a resistência desses grupos indígenas aqui em Sergipe. Sergipe foi o território mais difícil a ser conquistado no Brasil. Sergipe era um território hostil, contendo cerca de 26 aldeias tupinambás. Os tupinambás tinham 26 aldeias aqui na região de Sergipe. O processo de colonização de Sergipe partiu da iniciativa de um grande latifundiário, Garcias Dávila. Vale o destaque para esse Garcias Dávila. Quem foi Garcias Dávila? Garcias Dávila, ele foi um grande pecuarista, certo? Ele vai ter o forte, né, o castelo Garcias Dávila lá, para quem quiser visitar ali na região da Bahia, a gente vai ter o castelo do Garcias Dávila. E foi lá, dentro do castelo Garcias Dávila,
que foi articulado o projeto de conquista. Garcias Dávila tinha muito interesse aqui, ó, no território sergipano. O Garcias Dávila ele tinha muito interesse nesse território porque esse território aqui ligava as suas terras, a Bahia, a Pernambuco. E ele estava tendo muito problema com esses índios hostis que ocupavam essa região aqui de Sergipe. Então, conquistar Sergipe facilitaria o transporte dos rebanhos do Vale Baiano até o Pernambuco. Então, os rebanhos do Vale Baiano, de São Francisco, para o Recôncavo aqui, esse transporte aqui de gado daqui para Pernambuco seria muito importante para que isso acontecesse com maior facilidade, a conquista e a pacificação desse território, beleza? A economia açucareira, lá em Pernambuco, a economia açucareira desenvolvida aqui em Pernambuco, vai estar diretamente ligado à economia pecuarista desenvolvida na Bahia, porque o gado ele era a força motriz desses engenhos, certo? E quando a economia começa a se expandir, começa a aumentar a demanda pelo gado. Quando a economia da cana-de-açúcar começa a se expandir, é necessário ter mais gado, né? Então, o gado, como eu disse, ele era utilizado em um espaço grande. Então, Sergipe era visto como uma área perfeita para essa criação de gados. Então, Garcia Dávila, que era um criador de gado, tinha muito interesse nessa conquista. Ele vai articular, inclusive, a conquista do território sergipano. Os jesuítas, já diferente do Garcia Dávila, eles também tinham interesse nas terras, mas em catequizar os índios, em levar a fé cristã para esses índios. O Gaspar Lourenço e o João Salônio são os jesuítas que vão liderar as missões jesuítas aqui no estado de Sergipe. Essas missões jesuítas, elas primeiramente vão acontecer de forma pacífica, certo? Mas depois não vão conseguir desenvolver muito, porque alguns soldados que acompanhavam os jesuítas começaram a praticar violência com esses índios que resistiram e expulsaram os jesuítas. Aí o Garcia Dávila viu, não tem jeito, a gente vai ter que conquistar na força, certo? Então ele vai articular um plano lá para o domínio e a conquista do território sergipano. Mas antes, deixa eu contar uma história aqui para vocês, que é sobre o início, né, dessas missões, que aqui em Sergipe ela vai ocorrer primeiramente onde hoje a gente conhece o território de Santa Luzia do Itaim. Preste atenção nisso que é muito importante, certo? A missão jesuíta aqui no estado de Sergipe vai começar em Santa Luzia do Itaim. Isso pode ser questão de prova. Então é importante que vocês tenham isso aqui memorizado, gravem mesmo. Próximo ao rio Vaza Barris, os jesuítas se instalaram na região de Itapuranga da Ajuda, com a construção de um complexo chamado na época de Tejupeba, com destaque econômico, além das terras do então Sergipe del Rei. Gente, o rio Vaza Barris, antes ele era conhecido como Rio Ipiranga. Só que como a sua enseada era muito baixa, né, para passar por ali, eles tinham que tirar peso, tinham que tirar esses barris. Então eles descartavam alguns barris ali naquela região do rio Ipiranga. Por isso o rio Vaza Barris, ficou conhecido aí a região desse rio. O que vale destacar de tudo isso que eu falei para vocês é exatamente esse conflito de jesuítas com criadores de gado quanto à relação do colonizador e os indígenas. Ambos eram colonizadores, ambos faziam parte da mesma cultura, ambos queriam trazer a civilização cristã para a América. Porém, o que Garcias Dávila tinha de diferente dos jesuítas era exatamente o projeto colonizador. Os jesuítas queriam colonizar através das missões, enquanto Garcias Dávila e outros criadores de gado queriam colonizar através da escravidão. A ação dos jesuítas contrariava os interesses econômicos dos criadores de gado, já que os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas, né? E a conquista desse território ela vai acontecer através da força mesmo. Os jesuítas não vão conseguir ter sucesso com o projeto de catequese, de aldeamento aqui, mas o Garcias Dávila vai elaborar um plano junto com o Cristóvão de Barros, certo? Em 1590, durante a União Ibérica. Professor, o que é a União Ibérica? Foi um período onde a coroa portuguesa e a coroa espanhola se tornou uma só. Portugal e Espanha se tornaram um único reino. E foi durante esse período que Sergipe foi conquistado, durante o período da União
Ibérica. Expedições militares lideradas por Cristóvão de Barros vão afastar os franceses que estavam praticando a pirataria aqui e vão derrotar a resistência indígena, né? Vão derrotar o cacique Serigi e os outros caciques aqui, né? O Siriri, que era irmão de Serigi, e os outros. E aí, essa terra de Sergipe vai passar a ser conhecida como Sergipe del Rei, Sergipe do Rei, a terra do rei. Sergipe vai ser em homenagem ao cacique Serigi, certo? Depois da conquista, os portugueses fundaram uma cidade aqui, que é a cidade de São Cristóvão, o santo, a qual Cristóvão de Barro era devoto, possuía o mesmo nome, né? Eles vão fundar essa cidade aqui, que vai ser a primeira capital de Sergipe, a cidade de São Cristóvão. Mas no início, São Cristóvão ela não passava de um aglomerado de casas de taipa com cobertura de palha, uma pequena igreja dedicada a Nossa Senhora das Vitórias, certo? Em 1609, essa igreja aí foi levantada. Então, vale dizer, vale interpretar que a resistência aqui em Sergipe foi muito forte, que o território de Sergipe foi conquistado, sim, em 1590 por Cristóvão de Barros, mas que deu bastante trabalho para essa ocupação. E também vale destacar o motivo, por que era tão importante conquistar esse território sergipano. Exatamente porque era esse ponto, esse entreposto comercial que ficava entre Bahia e Pernambuco. Então, gente, vamos lá. O que vale frisar de tudo isso aqui que eu falei para vocês é a importância de Sergipe, devido à sua posição geograficamente estratégica para esse comércio entre o recôncavo baiano e Pernambuco, o fornecimento de gado para Pernambuco, para os engenhos de açúcar em Pernambuco, certo? E vale destacar também a resistência dos povos indígenas aqui de Sergipe contra o domínio português, que só vai ocorrer em 1590 com Cristóvão de Barros. A partir daí a gente vai ter a fundação vai ter o surgimento das economias fundadoras, né? A gente vai ter o algodão, a gente vai ter o fumo, a gente vai ter a criação de gado aqui, depois também a cana-de-açúcar, etc. Mas isso aí já é para um outro assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha colaborado aí para a aprovação de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui no Pergunte ao Professor, certo? Podem mandar mensagem também no meu Instagram, professor Igor Andrade com 2 Ds. Mando questões, converso com vocês. Fiquem à vontade para seguir lá. E é isso aí, gente. Um abraço. Tamo junto, tropa.